Deixa eu trazer uma informação aqui, porque eu tenho que deixar isso registrado, gravado, né? Porque é uma informação que aconteceu comigo essa noite. Hoje é dia 21 de nove de 2022. Nessa noite aconteceu uma coisa diferente para mim. Diferente, mas não tão estranha. Essa noite, era umas 4 horas mais ou menos, quase 4 horas da manhã, entre 3 e 4 da manhã, eu fui levado a um local onde havia uma casa. Nessa primeira informação foi assim, eu fui levado a uma casa e essa casa, na primeira informação eu não vi muito direito, eu não lembrei, porque quando eu voltei ao meu corpo, eu esqueci grande parte da informação. Isso sempre acontece quando você sai, sabe? A grande maioria das vezes acontece isso. Você perde as informações que você estava tendo e fica só aquelas que eles querem que fique. Deixa. Então a grande maioria você perde, mas eu vou explicar para vocês como é que foi que aconteceu. Então eu fui nessa casa e lá, ao abrir a porta, eu ia entrar nessa casa. Eu não vi a casa direito, ou pelo menos não lembrava da casa, né? Só vi que eu estava entrando na casa e ao entrar na casa, abri a porta, ela estava assim, uma escuridão horrenda, tipo um buraco negro, a casa, sabe? A casa era um buraco negro. Ó. A hora que eu abri a porta, a única coisa que eu vi foi escuridão e uma alma se materializou na porta. E ela saiu do meu lado, para mim estava do meu lado direito. E ela se transformou, assim, quando passou perto de mim, era um homem, e eu conheci esse homem. Ele se chama Alnone, vou deixar o nome dele registrado aqui, porque foi a imagem que eu vi do homem, Alnone. É um rapaz que eu conheci no passado, e depois eu me perguntei por que seria a imagem dele, mas ele estava todo de negro, todo de preto, e eu conheci só o rosto, mas eu via que não era um humano, tá? Não era um humano, mas se passava por. Bom, nessa hora eu voltei com muita informação, só que eu só vim com essa aí que eu estou contando para vocês. E quando eu voltei, o meu filho deu um berro, estava do lado da cama assim, ele deu um berro, mas aquele berro que já aconteceu comigo outra vez, foi quando eu vi a morte do lado da minha cama. Quando eu vi a morte do lado da minha cama, a minha filha estava deitada comigo, porque ela estava dormindo nessa época, nesse dia pelo menos, estava dormindo comigo. E ela do lado da minha cama deu aquele berro, aquele grito. O meu filho deu a mesma coisa, então eu percebi que ela estava lá. Assim como eu percebi que eu estava nessa informação e essa entidade também se mostrou presente, ao qual meu filho deu berro na hora que eu voltei, mas um berro mesmo. Uma coisa assim, que você sabe que tem alguma coisa ali. Bom, tudo bem. Eu peguei, eu falei com a minha esposa, olha, eu acabei de ter uma informação aqui, contei isso aqui para ela, só esse pedacinho, não lembrava do resto. Pensei comigo, então o resto da informação está perdida, né? Só fiquei com essa. Pronto. Aí contei para minha esposa e voltei a dormir. Voltei a deitar na cama, né? Deitei, pá, e engraçado. Olha para você ver, fui levado de novo ao mesmo local. Quer dizer, eu realmente estava lá. Isso não era uma viagem na maionese. Eu realmente estava lá nesse local. Então, como eu estava lá, eu fui levado de volta lá ao mesmo local. E agora eu pude ver melhor. Engraçado que foi 2 vezes mais, porque foi essa, aí eu acordei, voltei ao meu corpo e voltei a dormir de novo e recebi novamente a mesma, continuei de novo a informação. Então era claro que eu estava lá. Isso não era como os religiosos gostam de dizer que é um sonho. Não era um sonho, era uma informação que eu precisava saber e eu quero deixar isso registrado. Dessa vez eu pude ver, eu pude perceber como que era a casa. Era uma casa branca,
Era uma casa branca, toda branca, e tipo aquelas casas de terror, sabe? Mas era branca. E tinha ela envolvida por grades. Grades com aquelas pontas de lança no final dela, sabe? Quem já viu essas casas aí antigas, eu acho que nem tem mais dela. Umas pontas de lança, parecendo uma lança mesmo, as grades e grossas. Então a casa estava fechada e cercada por grades. E ela no mato. A casa estava só naquele lugar, só ela que estava ali. E era mato, assim, era um local de deserto, um local que não tinha nada em volta. E eu entendi que eu tinha que passar por dentro dela. Eu tinha que passar por ela. Só que veio uma entidade em forma humana, que fazia parte daquele cercado da casa, e eu estava com a minha família, e essa entidade veio e falou comigo. Eu achei que ela vinha para me lutar, né? Qualquer coisa assim, para me questionar, para vir contra mim, né? E não, ela veio para me dar uma dica. Ela virou para mim e falou assim, olha, não passe dentro da casa, não vá por dentro da casa, porque eu já tinha visto que ela era escuridão plena, e que entidade saiu dali, negras, pretas. Claro que depois ela se transformava em humana. Aí ela falou comigo, não passa ali, dê a volta, passe por esse caminhozinho aqui, ó, que dá a volta na casa e você vai sair do outro lado. E foi isso que eu fiz. Aí eu peguei e fui dar a volta, aí eu não vi o que tinha do outro lado da casa, mas eu sabia a partir daí que eu tinha que passar por essa casa. Então eu quero deixar isso registrado aqui, porque características dessa informação vocês têm que aprender. Aprendam, para não esquecer, porque nosso lado é o lado das trevas. E o lado das trevas é o lado que se comunica por sentimentos. Então você tem que entender o que está vendo, para não dar essa confusão, de você ficar confuso, porque não entende o que estão falando, o que querem dizer para você e tal, você fica, né, perdido na maionese. Então, para você não ficar perdido na maionese, você tem que entender o que eles querem dizer de informação. Casa, primeira coisa, casa, consciência, tá? Casa representa consciência. Então tinha uma consciência que eu tinha que atravessar. Isso para mim ficou bem claro. Eu não tenho dúvida disso. E essa consciência é branca. Branca indica santidade. E claro que vai ter um monte de adjacentes, né? Que seria o quê? Pleiadianos, que são brancos, vampiros, lua. Tem um monte de ligação que você pode fazer referente ao branco. Mas a base para você tirar o seu decifrar da situação, branco já lembra logo santidade. Frio, indica o frio também, neve, né? Então, branco tá ligado. Aí, tanto é que tem aquelas músicas dos evangélicos aí, dos cristãos aí, dava mais que a neve, né? Aquela merda aí toda. Pois é. Então, branco já bate logo na consciência santidade. Casa, consciência. Então, era uma consciência santa, tá? Uma consciência santa que deveria ser varada. Eu deveria passar para o outro lado dela, que estava solitária e aprisionada, porque grade representa prisão. A casa pode estar com muro. Essa casa com muro, ela fica uma incógnita, fica uma interrogação, porque você não vê nada lá dentro, né? Está fechado com muros, então é uma coisa que é um inesperado, né? Você não sabe o que contém ali dentro. Mas nesse caso, não. Era uma grade, então você conseguia ver a casa dentro daquele local e ela estava como se fosse, né, transparente, porque dava para você ver. Só que não era permitida a entrada por causa da prisão que ela se encontrava. E de dentro saíam entidades que se transformavam em humano. Então, ou seja, por fora ela é branca, mas por dentro ela é negra.
ela precisava ser liberta. Então precisava passar por ela. Mas nós não precisamos passar por dentro dela, presta atenção. Alguns vão ter que passar, não é o meu caso. Mas quem não entende, vai ter que passar por dentro para saber, para aprender, para, né, não cometer mais esse erro. Mas quem já sabe, não precisa entrar, pode dar a volta e sair do outro lado, tá? Ao qual você vai ser ajudado por entidades do próprio local, porque ela estava dentro daquele local e me orientou ao que fazer. Por aí você já tira o que vai acontecer, tá? Agora, eu só não fiquei sabendo onde seria essa consciência. Bom, pode ser na Alemanha, pode ser no Brasil, pode ser na Europa, né? Vamos colocar assim, porque já abrange mais, ou no Brasil. Mas que eu tinha que ultrapassar. E você vai ter que fazer a mesma coisa. Porque você entende o que tem que fazer, então tem que fazer. Deu para entender? Então nós precisamos ultrapassar a consciência da santidade que alimenta o mundo com a morte, porque as entidades das trevas estão fantasiadas de santas, porque é o exterior, mas que fazem a justiça, justamente por não estarem cumprindo aquilo que pregam, que falam. Deu para? Porque não tem Deus, né? A verdade é que é uma ilusão total. Então, para você entender o que acontece, você precisa saber decifrar aquilo que lhe é transmitido, aquilo que lhe é passado, para você não viajar na maionese. Então, primeiro que é uma coisa que vai acontecer porque foi mostrada para mim 3 vezes. Está próximo de acontecer. E era cedo, era bem cedo já. Já começou às quase 4 da manhã. E aí eu levantei, aí teve a primeira etapa que eu voltei, era mais ou menos mais 5, 6, e assim foi, teve mais uma outra vez. Então foram 3 vezes para confirmar, e eu fui levado no mesmo lugar. Então quer dizer, eu não saí para outro lugar, não tive outra informação, era a mesma, confirmando que ela iria acontecer, o que eu precisava fazer. Então aprenda, para você não ficar viajando na maionese, beleza? Entenda quando te mostrar, porque o nosso lado, que é o das trevas, ele trabalha por, como é que eu posso dizer para você, por informações à base de sentimentos. E sentimento é aquilo que você vê, tá? Você precisa ver para sentir o que viu e o que passou. Então, por aí você já vai tirando a situação, tá? Então você tem que saber decifrar corretamente para não ficar igual os religiosos sambando na maionese, igual retardados. Beleza? Então é isso aí. Um abraço aos medotados e que vocês venham aprender.